Olá, tudo bem com vocês? Oitavos anos. Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho a respeito da história dos Estados Unidos após o seu processo de independência. Como nós vimos em aulas, vídeos e leituras passadas, os Estados Unidos eles conseguiram a sua independência em 4 de julho de 1776. Foi uma independência em relação à Inglaterra. E assim que eles se tornaram um país independente, era necessário que eles criassem um conjunto de leis e um conjunto de regras para que as colônias que estivessem ali pudessem obedecer de forma homogênea, né? Porque um território livre, sem nenhuma diretriz do que é certo, do que é errado, vira uma bagunça. O responsável por redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi um cidadão inglês que veio morar nos Estados Unidos chamado Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, ele declara a independência dos Estados Unidos e ele escreve as leis baseado sempre nas ideias iluministas. Tanto é que tem uma frase famosa na Declaração de Independência dos Estados Unidos que dizia assim: todos os homens nascem iguais. E eles têm direitos inalienáveis, ou seja, direitos que não podem ser retirados desse homem. E esses direitos são a vida, a felicidade e a liberdade. Mas eu falo assim, professora, que lindo, né? Pela primeira vez, as ideias iluministas sendo colocadas em prática. A Declaração de Direitos dos Estados Unidos também dizia que os Estados Unidos seria uma república, então é a primeira vez que a gente vê a aparição de um presidente, né? Quando a Europa toda ainda estava sob o domínio dos reis. E aí vocês estão falando assim, professora, que bonito, né? Dizer que todo mundo tem direito à liberdade. Porém, entra aí uma questão que nós já discutimos quando falamos do iluminismo, né? Será que todo mundo era tido como cidadão? Né? Porque fala, todo cidadão tem os mesmos direitos. Será que todo mundo era visto de maneira igual? Embora a lei, né, desse os mesmos direitos a todos, a resposta é não. Principalmente os indígenas, que eram os habitantes naturais da América do Norte, e os escravos não receberam direito nenhum. O que eu quero dizer com isso? Os indígenas, com a proclamação de liberdade, né, eles não ganharam nada, eles continuaram tendo suas terras invadidas, eles continuaram sendo destruídos pela ganância dos norte-americanos que queriam explorar as terras indígenas, como também aconteceu no Brasil. E os escravos, como eles não eram ainda bem tidos como cidadãos, né, havia uma dubiedade em relação à postura deles, eles não ganharam a sua liberdade. Então, a declaração que dizia todo mundo é igual, todo mundo tem direito à liberdade, à felicidade, não era para todo mundo, né? Era para aqueles cidadãos brancos que vieram na Inglaterra colonizar a América e efetivamente eles não estavam pensando em todo mundo. Quando se começa a pensar na questão do escravo, quando os norte-americanos ficam todos bonzinhos, cheios de amor no coração, não. A questão da escravidão, ela começa a pegar por questões econômicas. Por que por questões econômicas? Os Estados Unidos, se ele mantivesse a escravidão, aquele povo que estava escravizado não ganha salário. E quem não ganha salário não compra. E o que vai acontecer, né? Entre 1861 a 1864, os Estados Unidos vão entrar numa guerra civil, numa guerra interna, que é conhecida também como Guerra de Secessão, em que, nessa época, né, já havia nos Estados Unidos 43 estados, em que 34 estados eram a favor da abolição, ou seja, eram contra a escravidão nos Estados Unidos, e 7 estados do sul eram a favor da escravidão. Então, 34 no norte e no centro contra a escravidão, 7 a favor, esses estados começam a brigar. Lembrem-se, quem estava defendendo a libertação dos escravos não era por uma questão humanitária, como a gente pode pensar logo de cara, né? Era por uma questão econômica. Os estados do norte investiram bastante em indústria e eles sentiam falta
de o escravo ter salário e comprar aquilo que eles estavam vendendo. O Sul, por outro lado, como investia bastante na agricultura e era uma agricultura de exportação, precisava de muita mão de obra nas fazendas e aí eles optavam sim pela defesa da escravidão. Então, como eu sempre digo, né, em sala de aula, a questão do negro, a questão da escravidão racial, ela é sempre uma questão econômica e muito pouco, né, a gente pode falar que houve uma dose muito baixa de humanidade, né, quando se pensa nessa questão historicamente. Começa uma guerra, né, que vai de 61 a 1865. Nessa guerra, até por uma questão, né, do número de estados, o Sul vai perder. Nós temos cerca de 700 mil mortos nesses 4 anos aí de batalha pela briga, né, se haveria ou não a abolição dos escravos. O Sul se rende em 65, é declarada a abolição. Então, a partir daí não existem mais escravos nos Estados Unidos, porém, como a questão ela era puramente econômica e não humanitária, a gente não pode afirmar que quando o Norte vence a Guerra da Secessão e o Sul perde, que o negro ele foi incluído na sociedade norte-americana. Ele era visto como um comprador, ele não era visto como um cidadão norte-americano, cheio de direitos, que merecia respeito. Tanto é que até a década de 1960, eu quase que já tinha nascido em 60, né? Então faz muito pouco tempo, até 1960, o racismo nos Estados Unidos ele era muito forte. Não só o racismo, mas lá também havia as chamadas políticas separatistas. O que é isso? Logo que a declaração da abolição foi feita, e ela foi feita como uma emenda constitucional, criaram-se políticas de separação nos Estados Unidos. Como assim? Havia escolas de brancos, escolas de negros, havia bares e restaurantes para brancos, bares e restaurantes para negros. Então houve ali uma separação. Não havia a ideia de incluir, né, negros e brancos no mesmo lugar. E se fosse necessário incluir, a prioridade era do branco. Por exemplo, vamos supor que num determinado momento houve a necessidade de criar um ônibus misto, porque os ônibus eles eram separados, ônibus de negros e ônibus de brancos. Então, ali num determinado momento houve uma linha de ônibus em que podiam embarcar brancos e negros. Se tivesse uma mulher branca em pé e uma mulher negra sentada, a mulher negra tinha que se levantar e dar lugar para a mulher branca. Então, os Estados Unidos, embora tenha lutado muito pela libertação dos escravos, é importante que vocês entendam, né, que essa guerra que matou 700 mil pessoas é uma guerra que não estava envolvendo vidas, não estava envolvendo necessariamente, né, respeito e humanidade, mas era uma guerra simplesmente econômica. Sobre esse assunto, né, das políticas separatistas norte-americanas, eu queria indicar, é uma indicação, né, eu não vou cobrar de vocês que vocês assistam, indicar um filme chamado Histórias Cruzadas. Se nós estivéssemos em aulas presenciais, eu iria passá-lo para vocês. Quem puder, fica aí a dica, fica aí a indicação. Assistam esse filme, Histórias Cruzadas, para vocês entenderem como era pesado o racismo e a discriminação social. A partir da década de 60, que existe uma política, uma luta maior para acabar com a separação entre brancos e negros e também acabar com o racismo. Mas é uma situação que se prolonga até os dias atuais. A gente sabe, né, no Brasil, embora a abolição tenha acontecido em 1888, até hoje a gente vê piadas racistas, julgamentos racistas, e o mesmo acontece nos Estados Unidos. Eles não são diferentes de nós, tá? Fiquem com Deus, tenham um bom estudo. Eu vou passar também para vocês outras atividades, além de assistir o vídeo. E espero que dê tudo certo, tá? Grande beijo, até mais!